Bem-vindos ao Terror da Meia-Noite, o portal do terror. Prepare-se para mergulhar no lado mais sombrio da humanidade, onde o inexplicável se torna realidade e o medo espreita nas sombras. Se você é corajoso o suficiente para enfrentar histórias arrepiantes, lendas urbanas e enigmas inexplicáveis, você está no lugar certo. Mas não vá a algum lugar. Certifique-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sinistro sininho de notificações para não perder nenhum de nossos relatos aterrorizantes. Junte-se à nossa comunidade de amantes do terror e compartilhe a adrenalina das histórias que não ousamos contar no escuro. Prepare-se para o desconhecido, pois a cada vídeo, uma nova jornada ao coração do terror aguarda. Não perca! Inscreva-se agora! Sentindo o cansaço acumulado, decidi parar em um hotel à beira da estrada. Estava em uma viagem solitária, e as luzes amareladas da placa do Hotel Serenidade eram um convite tentador. A fachada modesta escondia os detalhes sobre o que estava por vir, e minha curiosidade foi suficiente para ignorar qualquer pressentimento que se insinuava. Ao adentrar a recepção, o cheiro de mofo era inconfundível, mas a recepcionista, uma mulher de meia idade com um sorriso amigável, me cumprimentou como se nada estivesse errado. Preenchi os documentos de registro, recebi a chave e subi pelo corredor estreito em direção ao meu quarto. Ao abrir a porta, a luz fraca do abajur revelou um quarto que parecia congelado no tempo. A mobília antiga e empoeirada, os quadros descascados na parede e uma sensação de abandono flutuavam no ar. Apesar disso, a exaustão era mais forte do que qualquer apreensão, e decidi me acomodar, esperando que uma boa noite de sono pudesse apagar a estranheza do lugar. À medida que a noite avançava, acordei com um som distante, quase inaudível. Eram passos arrastados, como se alguém estivesse caminhando lentamente pelo corredor. O eco suave preenchia o quarto, e a escuridão que se acumulava à minha volta tornava o ambiente mais opressivo. Resolvi sair do quarto para investigar, mas os corredores estavam vazios. Apenas a luminosidade fraca dos abajures criava sombras inquietantes nas paredes. Ao retornar ao meu quarto, uma sensação de que algo estava errado começou a me envolver. Movimentos sutis no canto do olho, uma sombra que parecia persistir por um segundo a mais do que deveria. A noite se transformou em um pesadelo quando, ao acordar novamente, percebi que meu quarto estava diferente. A mobília antiga desaparecera, substituída por uma versão mais antiga e deteriorada. Quadros estranhos adornavam as paredes, retratando cenas de acontecimentos que não conseguia compreender. As paredes pareciam pulsar com uma energia sombria. Desesperado para sair, tentei abrir a porta, mas estava trancada. O ar tornou-se mais pesado, e a sensação de ser observado por olhos invisíveis tornou-se esmagadora. No espelho do banheiro, vi brevemente uma figura indistinta, uma silhueta em meio à escuridão. Aterrorizado, comecei a ouvir sussurros, vozes indistintas que pareciam penetrar minha mente. Fragmentos de conversas, risos distorcidos e lamentos permeavam o quarto. A cada momento, a atmosfera parecia mais impregnada com a presença de algo inexplicável, algo que não deveria existir. Horas se passaram em um ciclo interminável de aparições fantasmagóricas e mudanças na realidade distorcida. A linha entre sonho e vigília se desintegrou, deixando-me perdido em um labirinto de pesadelos. A porta, que antes estava trancada, agora se abriu como um convite para o desconhecido. Com uma mistura de coragem e desespero, decidi explorar os corredores, esperando encontrar uma saída deste pesadelo. À medida que me aventurei pelos corredores labirínticos, o hotel parecia se transformar, as paredes ganhando vida com padrões sinistros. Em um dos corredores mais distantes, deparei-me com uma porta entreaberta. Ao abri-la, uma sala desolada se revelou, iluminada por velas tremeluzentes. No centro, uma figura encapuzada estava inclinada sobre um livro antigo, sussurrando palavras ininteligíveis. O ambiente estava saturado com uma presença sobrenatural, e a sensação de ser observado por inúmeras entidades invisíveis era inescapável. No momento em que a figura percebeu minha presença, o hotel começou a tremer. As paredes pareciam contorcer-se, e sombras desesperadas dançavam ao nosso redor. A figura ergueu a cabeça,
revelando olhos vazios que me encaravam com uma intensidade perturbadora. A sala começou a desaparecer, dissipando-se em sombras, e fui arremessado de volta ao meu quarto. Quando acordei na manhã seguinte, a mobília do quarto estava de volta ao estado inicial, como se nada tivesse acontecido. Desconcertado e atordoado, desci à recepção para fazer o check-out. A recepcionista sorriu como se nada tivesse ocorrido e me desejou uma viagem segura. Ao sair do Hotel Serenidade, a placa ainda exibia um convite amigável. Mas agora, a fachada modesta escondia segredos sombrios e experiências inexplicáveis. O hotel, um ponto de convergência entre realidade e pesadelo, permanece como uma cicatriz na minha memória, um lugar onde o desconhecido se entrelaça com o inimaginável, deixando-me questionando se a linha entre sonho e pesadelo foi verdadeiramente cruzada. Em uma noite fria de outono, após horas de dirigir por estradas desoladas, vi uma placa iluminada à beira da estrada, o Hotel Desolador. Minha exaustão era palpável, e a promessa de um lugar para descansar era irresistível, apesar do nome sinistro do estabelecimento. Ao entrar, o som do sino da recepção ecoou pelo lobby vazio. A recepcionista, uma mulher idosa com olhos sombrios, sorriu de maneira acolhedora. Apesar da atmosfera peculiar, fiz o check-in e subi para o quarto atribuído, tentando ignorar um pressentimento inquietante. O quarto era comum à primeira vista, mas uma sensação de isolamento envolvia o ambiente. Ao tentar ligar a luz, percebi que ela tremulava, criando sombras que dançavam pelas paredes. Ignorei isso como uma peculiaridade momentânea e tentei me concentrar em relaxar. Na calada da noite, acordei com um som distante e inconfundível em sussurros. Pareciam emanar das paredes, como se segredos antigos estivessem sendo compartilhados entre as fissuras. Saí da cama e tentei localizar a origem dos sussurros, mas eles pareciam mover-se, esquivando-se de minha percepção. Ao caminhar pelo corredor escuro, percebi uma porta entreaberta emitindo uma luz fraca. Ao abri-la, fui saudado por uma visão inexplicável em uma sala cheia de sombras dançantes. Figuras escuras moviam-se em uma dança sinistra, como se fossem espectros de um passado esquecido. Enquanto observava, uma figura alta e imponente surgiu do centro da sala. Seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural, e sua voz, suave como um sussurro, encheu meus ouvidos. Bem-vindo, viajante perdido. Há muito tempo esperávamos por você, disse a figura, cujo rosto permanecia na penumbra. Assustado, tentei recuar, mas a porta se fechou com um estrondo. A sala escura envolveu-me, e as sombras começaram a se contorcer, formando imagens grotescas e rostos distorcidos. Uma presença opressiva pairava no ar, como se algo antigo e sombrio estivesse acordando. Desesperado, comecei a murchar sob a pressão do desconhecido, e a figura voltou a falar. Revelou uma história de um hotel construído sobre um antigo local de culto, onde rituais sinistros haviam ocorrido. Os sussurros eram as vozes dos que foram esquecidos pela história, aprisionados naquelas paredes. Você é o novo convidado em nosso reino esquecido, disse a figura antes de desaparecer nas sombras. A sala começou a girar, as sombras se multiplicaram, e a realidade tornou-se uma confusão distorcida. Fui lançado de volta ao meu quarto, tremendo de terror. Na manhã seguinte, ao descer para fazer o check-out, o lobby estava silencioso como um túmulo. A recepcionista, agora com um olhar sombrio, entregou-me a conta com um sorriso macabro. Ao sair, olhei para trás e vi a placa do Hotel Desolador, mas desta vez, ela parecia mais desgastada e sombria do que antes. A experiência no Hotel Desolador ficou marcada como um encontro com o sobrenatural, um mergulho em um reino esquecido e assombrado. Mesmo enquanto dirigia para longe, as sombras daquela noite persistiam na minha mente, uma lembrança sombria de que há lugares onde o passado se mescla com o presente, e os segredos enterrados emergem quando menos se espera. Certa vez, em uma viagem a trabalho, fui designado para passar uma noite em um hotel aparentemente normal, localizado em uma pequena cidade isolada. O nome, Hotel da Solidão, já era um prenúncio estranho, mas meu cansaço e a falta de opções me levaram a aceitar o quarto naquele lugar solitário. Ao entrar na recepção,
Fui recebido por um atendente de semblante melancólico. Sua saudação era educada, mas seus olhos pareciam esconder um segredo sombrio. Ignorando a intuição que gritava para eu sair dali, peguei a chave e subi para o meu quarto. O corredor estava silencioso e mal iluminado, com o som abafado dos meus passos reverberando nas paredes vazias. O cheiro de mofo pairava no ar, como se o lugar estivesse impregnado com anos de solidão e abandono. Ao chegar ao meu quarto, a porta rangeu de forma arrepiante ao ser aberta. O quarto era modesto, mas algo nele parecia fora de lugar. A mobília antiga e empoeirada, as cortinas pesadas que mal permitiam a entrada de luz e uma atmosfera pesada que pairava no ar criavam um ambiente sufocante. A janela revelava uma paisagem desolada, sem sinais de vida lá fora. Decidi tomar um banho para relaxar antes de me deitar. A água estava gelada, e o som do chuveiro era acompanhado por murmúrios distantes, como se vozes sussurrassem entre as paredes. Ignorando isso como efeito de um encanamento velho, me enxuguei e me deitei na cama. À medida que a noite avançava, comecei a ouvir sons estranhos. Passos arrastados ecoavam nos corredores vazios, e ocasionalmente, uma risada abafada atingia meus ouvidos. A sensação de estar sendo observado crescia a cada momento, como se olhos invisíveis estivessem fixos em mim. Decidi descer para a recepção para falar sobre os ruídos perturbadores, mas ao sair do quarto, a atmosfera mudou. O corredor parecia se estender infinitamente em ambas as direções, as portas dos quartos se multiplicavam, criando um labirinto surreal. A luz tremeluzia de maneira irregular, lançando sombras dançantes nas paredes. Enquanto tentava encontrar meu caminho de volta, uma porta entreaberta chamou minha atenção. Ao abri-la, encontrei uma sala iluminada por velas trêmulas. No centro, uma figura encapuzada estava de costas para mim, murmurando palavras em uma língua estranha. Ao me aproximar, a figura parou de falar e virou-se, revelando um rosto sem características distintas. Você é um viajante perdido, buscando refúgio na solidão, disse a figura em um sussurro gélido. Mas aqui, a solidão não é apenas a ausência de companhia, é um espectro que se alimenta do desespero e da saudade. A sala começou a girar, e a figura desapareceu em meio à névoa. Encontrei-me de volta ao corredor, com as portas dos quartos voltando à sua quantidade original. A confusão na minha mente era palpável, mas a determinação de descobrir a verdade me impelia a continuar explorando. A próxima descoberta foi uma escadaria que descia até o porão do hotel. A escuridão ali era densa, mas a luz fraca da lanterna do meu celular iluminou um espaço repleto de antiguidades empoeiradas e móveis quebrados. No fundo, uma porta maciça chamou minha atenção. Ao abri-la, deparei-me com um espaço cavernoso, onde velas esparsas revelavam uma espécie de altar. Objetos estranhos estavam dispostos ali, e um odor nauseante permeava o ar. No centro, uma figura encapuzada estava de joelhos, sussurrando uma prece incompreensível. Ao notar minha presença, a figura parou e olhou para mim, revelando olhos vazios que sugavam a luz ao redor. Um calafrio percorreu minha espinha quando a figura falou. Você despertou algo adormecido, algo que nunca deveria ter sido perturbado. A solidão aqui é um manto que esconde horrores esquecidos. Num instante, fui transportado de volta ao meu quarto. O silêncio era ensurdecedor, mas a sensação de ser observado permanecia. O restante da noite foi uma mistura de pesadelos intermitentes e acordar abrupto, com sombras dançando nas paredes e vozes sussurrando palavras ininteligíveis. Ao amanhecer, decidi partir imediatamente. Na recepção, a mesma recepcionista de antes me olhou com olhos que pareciam saber mais do que eu jamais entenderia. Ao sair do Hotel da Solidão, olhei para trás, vendo a fachada desgastada e a placa que agora parecia mais sombria do que nunca. A experiência no Hotel da Solidão ficou gravada na minha memória como uma jornada pelo desconhecido, um mergulho nas profundezas da solidão e do inexplicável. Mesmo agora, enquanto relembro aquela noite, a sensação de que algo foi despertado e que o Hotel da Solidão esconde segredos indescritíveis persiste como uma sombra inapagável.